Olá para você que acompanha o Jornal Brasil Agora, a primeira edição. Estamos chegando para mais uma entrevista do dia e hoje nós vamos falar sobre o assunto que vem dominando as atenções do nosso país desde semana passada, quando foi confirmado o primeiro caso da subvariante XBB.1.5 do coronavírus. Esse ser que causa preocupação em todo o mundo já há mais de 2 anos e que é, portanto, uma mutação do coronavírus original que deu origem à pandemia lá no final de 2019, ainda na China. E para a gente entender um pouco mais o que significa essa nova subvariante, quais são as implicações aqui para o nosso dia a dia e entender os rumos que a pandemia está tomando, a gente conversa aqui hoje com a médica imunologista e alergista, a Ana Carolina Barreto, que integra a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI. Ana Carolina, seja muito bem-vinda, muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Brasil. Olá a todos, na verdade eu que agradeço o convite aí para a gente trocar um pouquinho de informação nesse dia de hoje, Kevin, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora, para a gente começar, vamos introduzir esse assunto, né? O que nós já sabemos a respeito dessa nova subvariante do coronavírus. Eu até aproveito para perguntar o que é uma subvariante em relação a uma variante. Exatamente, são tantos nomes, né, a partir do próprio vírus, das mutações, das variantes de preocupação, então, na verdade, existem muitas denominações aí para esses vírus que estão circulando. Então, na verdade, essa nova subvariante, que é o XBB.1.5, ela é mais uma ramificação da variante Ômicron, que é aquela que hoje domina aí o mundo, que está predominando. Então, ela deriva essa nova, né, por isso que esse nome de subvariante, porque ela já deriva de uma variante, é uma ramificaçãozinha, é mais uma mutação, é um conjunto de mutações que o vírus acabou sofrendo, principalmente da variante Ômicron, e fez essa ramificação aí que é a XBB1. Então, é um pedacinho aí da variante Ômicron que já modificou as suas características e aí vem contaminando e infectando as pessoas de um modo diferente. E em relação às outras variantes do coronavírus, as outras subvariantes, né? O que nós já sabemos, ela causa formas mais graves de Covid ou não? Quais são as informações que a gente tem no momento? Então, a gente teve de atualização aí no final de 2022, a BQ1, a própria XBB, que foi essa sublinhagem aí da variante Ômicron, e agora a XBB1. Então, o que a gente sabe é sempre que toda vez que aparece uma variante de preocupação, uma variante com muitas alterações, mutações, a gente fica observando se elas vão infectar mais, se elas vão ter maior capacidade de transmissão, ou se elas vão causar doença mais grave. Isso tudo vai depender um pouco do cenário de cada país, da quantidade de casos naquele país, da vacinação das pessoas ou não, se as pessoas já forem infectadas por outras variantes, então tem tudo isso aí para nos dizer. O que a gente sabe até este momento, assim, que não é possível dizer se realmente elas causam doença mais grave, não é isso que tem se observado nos relatos de casos, né, de pessoas que foram infectadas por essa nova subvariante de modo confirmado, então aparentemente as pessoas tiveram quadros leves, e a gente não consegue dizer muito ainda se elas são tão mais transmissíveis. A própria Ômicron, por si só, ela já teve uma capacidade de transmissão mais rápida. E como essas variantes, né, essas subvariantes derivam da Ômicron, elas estão seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Mas a gente ainda não consegue dizer se são super transmissoras ou, enfim, como é que vai caminhar aí a caracterização, né, de como a pessoa vai ficar realmente mais grave ou menos grave, porque isso está muito relacionado com o antecedente vacinal daquela pessoa, para dizer se ela vai ter doença mais grave ou não. E doutora, trazendo aqui como curiosidade, né, para o pessoal que está nos ouvindo e às vezes não tem familiaridade com essa parte, vamos dizer, da biologia, de como os seres vivos se comportam, né? Como é que uma variante surge, né? A gente vê essas novas versões surgindo de tempos em tempos, mas não tem uma regularidade, obviamente, né? Para a gente trazer aqui como curiosidade para a nossa audiência, como surgem essas novas versões, essas mutações do vírus?
Então, as mutações dos vírus são esses erros. O vírus, eles vão se replicando. Eles são micro-organismos muito simples e eles têm o seu material genético. E quanto mais esses vírus vão sendo passados de pessoa a pessoa, quanto maior a transmissão e a multiplicação desses vírus, maior essa multiplicação desse material genético. Só que aí existem erros nessa multiplicação, né? Então, o próprio vírus acaba errando ali a multiplicação do seu material genético. Então, esses erros na hora da replicação, na hora da multiplicação do vírus, é o que a gente chama de mutação. Então, é natural que os vírus tenham várias mutações, mas essas mutações, elas podem não ter nenhum papel, elas podem não ser relevantes, ou podem trazer alguma característica. Quando essas mutações acabam sendo muito intensas em uma determinada partezinha do vírus, é o que a gente chama de variante ou subvariante, e aí, quando esse conjunto de mutações, de modificações, começa a ter um objetivo, né? O vírus tenta sobreviver aí, e aí ele começa a ficar ou mais agressivo, ou infectar mais, a gente chama de variante de preocupação. Então, as mutações por si só, elas não podem não ter um significado assim para a gente fica só de olho, mas é a partir do momento que essas mutações elas se agrupam ou começam a levar por uma característica diferente da doença, ou fazer o vírus sobreviver mais e transmitir mais, aí que a gente acaba tendo essa preocupação e acaba chamando de variante, né? Aí muda aí esse cenário. E os sintomas vão ser assim, eu falo, puxa, mas será que dá para eu saber, de acordo com a variante, um vai ter mais um sintoma, outro vai ter mais outro sintoma? De um modo geral, é muito difícil a gente conseguir distinguir, né? Tosse, coriza, o nariz entupido, dor no corpo, uma febre, é tudo muito parecido com sintoma de gripe mesmo. E é muito difícil a gente conseguir distinguir pelos sintomas de qual variante ou qual mutação aí a gente está falando, né? Mas aí vai por esses erros. E aí, quanto mais o vírus se replique, mais gente pega, pior, né? Maior a chance dessas mutações acontecerem na natureza. Eu percebi que no começo da sua resposta você citou o papel dessa circulação maior do vírus, né? Então eu aproveito aqui para trazer para o nosso assunto a questão do uso das máscaras, né? Nós sabemos que oficialmente a pandemia ainda existe, mas pelo menos aqui no Brasil nós vimos muitas autoridades abolindo aquela obrigatoriedade ali ainda por volta de meados do ano passado. Eu queria pedir a sua avaliação, né? Era o momento de flexibilizar esse uso das máscaras? Como é que, do ponto de vista da imunologia, a gente deve encarar esse atual momento da pandemia? Naturalmente que hoje a gente está falando de um momento bem diferente do que o que nós vivemos em 2020, aí ou até o início, né, a era pré-vacinação. Hoje a gente tem uma circulação mantida ainda de vírus, isso vai aumentando e diminuindo de tempos em tempos, a gente não conseguiu definir ainda um padrão de sazonalidade, ou seja, eu sei que todo outono eu vou ter mais vírus circulante, igual a gente tinha aí da influenza até pouco tempo atrás. A gente não conseguiu definir um padrão ainda. A gente não sabe muito bem quando a gente vai ter uma nova onda ou não. Mas, naturalmente, com a ampliação da vacinação, melhorando os cuidados de saúde, foi natural que houvesse uma flexibilização para o uso de máscaras em determinados lugares, por exemplo, lugares abertos. Mas nós entendemos que em nenhum momento é possível flexibilizar, por exemplo, para lugares fechados, lugares aglomerados, pessoas que têm problemas de saúde, pessoas mais idosas que são vulneráveis para doença mais grave, elas não devem descuidar das máscaras. E nesse momento que a gente tem uma maior circulação do vírus, né, e aí a gente começa a ver esses dados aumentarem em outubro, novembro mais ou menos de 2022, isso se mantém, a gente precisa retomar esse cuidado, mesmo em lugares que antes a gente considerava mais tranquilos, assim, para não utilizar máscara. Então, a gente volta à questão do uso da máscara. Essa é uma recomendação de profissionais de saúde que a gente entende que é uma recomendação necessária ainda nesse momento. A gente viu também nos últimos dias o anúncio da chegada dos primeiros lotes das vacinas de segunda geração, aquelas... acho que tecnicamente a expressão que vocês usam é aquela tecnologia do RNA mensageiro, né?
Então são vacinas mais atualizadas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são essas mudanças em relação àquelas vacinas que nós tomamos na primeira etapa das campanhas, né? E se já existe alguma informação sobre a eficiência delas, portanto, para essa nossa nova subvariante que nós começamos falando aqui hoje, né? Então é importante essa questão, porque as pessoas estão numa expectativa muito grande, né? Que a gente vai ter as vacinas bivalentes, as vacinas atualizadas, então isso vai ser, quanto que isso vai ser melhor para a população? Então, na verdade, essas vacinas atualizadas ou bivalentes, cientistas foram entendendo que a variante Ômicron, ela trouxe muitas mudanças realmente para o cenário e para a resposta às vacinas iniciais. Então, com o tempo, foi se observando que seria necessário tentar garantir uma proteção com um pedacinho lá da variante Ômicron também, porque hoje as vacinas que a gente tem, elas foram construídas a partir da cepa original, que cumpriu o seu papel e cumpre o seu papel em evitar doenças graves, hospitalizações e morte. Com o tempo, e a variante Ômicron, ela foi escapando aí de impedir que a gente tivesse a infecção. Então, foi possível, né, através de pesquisas científicas, introduzir um pedacinho aí da variante Ômicron nessas vacinas, e é por isso que a gente chama de bivalente, porque ela mantém um pouquinho da proteína ancestral, que ela continua tendo seu papel importante, mais um pedacinho da proteína da variante Ômicron, que vai ensinar para o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos também contra a variante Ômicron. E aí essas vacinas atualizadas ou bivalentes vieram para isso, e o que a gente tem autorizado hoje no Brasil pela Anvisa a plataforma de RNA de um fabricante específico, por enquanto. E o que os estudos mostraram? Foram feitos vários estudos com essas vacinas atualizadas, e eles mostraram que a proteção produz mais anticorpos, melhora um pouco mais a proteção, sim, essas vacinas mais atualizadas. Mas o que confere realmente a proteção contra doença grave, óbito e hospitalizações é a nossa vacina original. Então, essas vacinas bivalentes atualizadas, elas vêm para conferir uma proteção maior, para ajudar um pouquinho mais o nosso sistema imunológico. Então, a grande discussão, essa vacina é para todo mundo? Todo mundo precisa, será, de uma vacina atualizada? Provavelmente não. Provavelmente as pessoas mais idosas, mais vulneráveis, pessoas com problemas da imunidade, é que vão se beneficiar um pouco mais dessas vacinas atualizadas. O restante da população, pessoas mais jovens, crianças, ainda podem lançar a mão da vacina que a gente tem, porque ela continua tendo um papel importante aí na proteção contra formas graves da doença. Então, esse senso de urgência, vamos dizer assim, para a maior parte da população, não é tão urgente, né? A gente está falando de uma construção de uma imunidade ao longo do tempo. Mas já existe aí no radar que vem sendo anunciado pelas autoridades do novo governo, a ideia de tornar essa vacinação contra a Covid anual. O que a gente tem de informação até o momento, isso para o mundo inteiro, né? O que a gente imagina que seja uma vacinação anual, a semelhança aí da vacina contra a influenza, por exemplo. Então, esse ano a gente entende que ainda é um momento de aprendizado de como será esse calendário, mas a gente já consegue ver, assim, num horizonte que possivelmente essa vacinação será anual. A gente não sabe ainda se para toda a população, se só para uma parte da população, isso é uma coisa que a gente vai ter que construir ao longo de 2023. Nesse momento, a vacinação está recomendada para a população a partir de 6 meses de idade, e isso eu acho que tem que ser a premissa mais importante. Todo mundo precisa garantir a vacinação, até para a gente poder frear um pouco essa replicação desses vírus, a transmissão dos vírus e evitar que surjam novas variantes. Vez ou outra a gente recebe com bastante frequência aqui nas nossas mensagens sugestão de pauta para a gente abordar esse assunto, né? A gente tem visto algumas informações até um pouco desencontradas em relação ao que está acontecendo lá na China, né? Parece que tem uma nova onda de Covid surgindo e é claro que isso gera apreensão porque pelo menos 2 vezes depois essa onda acabou se espalhando pelo mundo e chegando ao Brasil. A partir dessas informações do caso atual, a gente deve acender um sinal de alerta aqui no Brasil, na sua avaliação?
Sem dúvida nenhuma, o sinal de alerta ele é constante, a vigilância ela tem que ser constante. A gente não precisa ficar em pânico, não precisa ficar desesperado. Nossa, dificilmente a gente vai ter um cenário quando a gente viu, repito aqui, na era pré-vacina. Mas a gente não é momento ainda de baixar a guarda. A gente precisa, isso não está garantido, a gente precisa realmente tá seguro, de que a população está protegida, está imunizada. Muitos países no mundo ainda não conseguiram chegar nem a 50% de coberturas vacinais, nem a 30% de coberturas vacinais em relação à Covid. Então, se o mundo inteiro não estiver seguro, e aí por isso que a gente se preocupa quando a gente ouve relatos de outras ondas em outros países, porque hoje com a globalização isso tudo é muito rápido, e aí isso pode chegar aqui, infelizmente. Doutora, já caminhando para o final da nossa entrevista, muita gente quer saber, né? Qual vai ser o sinalizador de que a pandemia está chegando ao fim e que essa história toda que domina as nossas preocupações ao longo dos quase últimos 3 anos vai estar encerrada? A exemplo do que nós vimos, gripe suína em 2009, enfim. Qual é o momento em que a pandemia vai estar encerrada? Olha, eu confesso que no segundo semestre de 2022, antes de outubro, ali a gente tinha uma esperança de que as coisas estavam mais controladas, né? A gente teve uma redução drástica das hospitalizações, das mortes, então da sobrecarga no serviço de saúde. Parecia que a gente estava voltando ali àquela normalidade. Mas, infelizmente, nesse cenário de surgimento de novas variantes, e principalmente pela falta de homogeneidade da vacinação no mundo inteiro, né, por muitos países ainda estarem vulneráveis, é difícil dizer quando, né, a gente acha que a pandemia vai estar controlada, mas assim, sem dúvida nenhuma, nós estamos no caminho certo para controlar a pandemia, sem dúvida nenhuma, né, principalmente com o avanço da vacinação no mundo todo e com as medidas de proteção. Muitas pessoas já tiveram Covid, então essa imunidade natural também faz parte aí da história de como tudo isso vai se comportar. Mas não existe um termômetro nesse momento para a gente dizer isso, Kevin, infelizmente. Eu aproveito aqui para emendar uma última pergunta, e essa é a última mesmo. É uma curiosidade. A gente percebe, tem algumas plataformas de informação que comparam os níveis de vacinação e o acesso ao esquema vacinal em diferentes países. E a gente observa uma grande diferença, né, nos países desenvolvidos em relação ao que nós vemos nos países mais pobres. Isso prejudica o combate à pandemia? Tem papel no surgimento de novas variantes? Sem dúvida nenhuma, a questão da equidade, da distribuição uniforme de vacinas para todos os países é uma questão muito importante desde o começo da pandemia, desde antes da gente ter as vacinas disponíveis, quando isso estava sendo organizado e estudado, já se falava, já era uma preocupação muito grande, e a OMS vem fazendo esse papel aí de tentar fazer com que essa distribuição de vacinas seja uniforme no mundo inteiro, né? Para, sem dúvida nenhuma, dar acesso aos países pobres e aos países menos desenvolvidos. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto na prática, então, muitos países onde é por isso que a questão de ter uma tecnologia, de ter a tecnologia própria, de conseguir ter os seus insumos é importante, e a gente vê que, infelizmente, muitos países ainda não têm acesso de um modo, uma equidade que nós gostaríamos. E isso, sem dúvida, atrapalha muito nesse controle e nessa, né, para erradicar, na verdade, vírus ou diminuir, na verdade, a circulação dos vírus. Então, nós esperamos, né, que isso seja uma bandeira, e não só da Organização Mundial de Saúde, mas de todos os países, porque isso é benefício para todos, né? Se todo mundo estiver protegido, todos os países vão sair ganhando, inclusive aqueles países que são detentores da tecnologia e de maior recurso. Muito bem, prestando serviço para você que nos ouve aqui no Jornal Brasil Agora, nós conversamos hoje com a médica imunologista e alergista
Ana Carolina Barreto Marinho, que integra a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e nos ajudou a entender um pouco mais sobre o surgimento dessa nova variante do coronavírus e os rumos que a pandemia está tomando em todo o planeta. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em conversar com a gente aqui hoje na Rádio Brasil Campinas. Imagina, foi um prazer, Kevin, estar aqui e fico à disposição de vocês. Um abraço.